Olá, meus amigos, meus amados. Estamos de volta trazendo aqui para você mais uma meditação nas Escrituras, porque é muito bom nós meditarmos na Palavra de Deus e sempre a gente aprende mais um pouco da Palavra e com a Palavra. E hoje nós vamos falar sobre a vida de Moisés, que era um projeto de Deus, era um plano de Deus, que tinha tudo para dar errado, mas final deu tudo certo. O segundo livro da Bíblia, chamado Êxodo, capítulo 2. Vamos ler? Aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e os viu em suas duras tarefas, e observou que um egípcio espancava um dos hebreus, seus irmãos. E olhou para todas as partes e, vendo que ninguém aparecia, matou o egípcio e escondeu na areia. No dia seguinte, saiu e viu dois dos hebreus que brigavam. Então disse ao que maltratava o outro: por que fere o teu próximo? E ele respondeu: Quem te tem posto por príncipe e juiz sobre nós? Pensas em me matar como mataste o egípcio? Então Moisés teve medo e disse: certamente isso foi descoberto. Ouvindo Faraó esse fato, procurou matar Moisés, mas Moisés fugiu da presença de Faraó e habitou na terra de Midian. Amados, eu queria que você prestasse bastante atenção nessa narrativa que nós acabamos de trazer aqui para você. Em primeiro lugar, Moisés era um projeto de Deus, era um plano de Deus estabelecido pelo Senhor para libertar o povo da escravidão do Egito. Quando Moisés tinha apenas 3 meses de idade, ele foi colocado dentro de um cesto e todo preparado, foi colocado no rio e levado a esmo, humanamente falando. Sua mãe fez isso, mas ele foi parar exatamente nas mãos da filha de Faraó. E Moisés foi criado ali, naquele conhecimento egípcio, e ele foi instruído em toda a sabedoria, em toda a cultura do Egito. Houve investimento muito grande na vida de Moisés. Para que você tenha uma ideia, Moisés foi tão bem instruído, houve um investimento tão grande nele, que se Faraó morresse naquela época, baseado na cultura de Moisés, ele tinha a possibilidade de ser o Faraó do Egito. Tal foi o investimento que foi feito na vida de Moisés. Só que Moisés era um homem escolhido por Deus, não era para ser Faraó. Moisés ele foi formado na faculdade egípcia, nas melhores escolas egípcias, mas não era o plano de Deus que Moisés fosse ficar no Egito. Ele foi instruído intelectualmente dentro daquela doutrina egípcia, dentro de todo aquele conhecimento intelectual do Egito, mas o projeto de Deus estava sendo preparado, estava sendo trabalhado, porque Moisés tinha uma liderança, ele tinha algo muito importante para ser feito, e não era para ser rei do Egito. Apesar que ele tinha toda aquela estrutura intelectual, de conhecimento, de formação cultural, ele tinha tudo aquilo. Tudo o que precisava, ele tinha. Então, o que acontece é que a Bíblia nos fala que Moisés, apesar de toda a sua intelectualidade, de todo o investimento feito na vida dele, e todo o chamado, todo o trabalhado de Deus na vida de Moisés, Moisés cometeu um erro. O erro que Moisés cometeu foi o maior problema da vida dele. Ele ter cometido aquele erro. Qual era? Moisés era impulsivo. O que quer dizer com isso? Moisés era sem paciência. Moisés era um homem de estupim curto. Era aquele tipo de pessoa de não levar desaforo para casa. Moisés era aquele que não tinha meias palavras. A sua impulsividade o levou a cometer um erro. Porque ele era do pavio curto, Moisés ele era agitado, ele era precipitado. E apesar de toda aquela bagagem cultural, ele tinha esse problema. E por causa desse problema, ele comete um erro de matar o egípcio e escondê-lo na areia.
não podia colocar o egípcio na areia. Naquela época, os egípcios tinham que ser embalsamados. Aquele homem, por ser quem ele era, ele tinha o privilégio de ser embalsamado. E Moisés não deu a ele o privilégio de fazer isso. Ele pegou o corpo e escondeu na areia. A impulsividade de Moisés fez ele cometer um erro muito grande. E esse erro fez com que o projeto de Deus fosse alterado por causa do comportamento de Moisés em cometer aquele erro de matar o egípcio, a sua impaciência, a sua impulsividade. E por causa disso, Moisés cometeu esse erro e ele fugiu para o deserto. Amado, eu não sei qual é o seu maior defeito. Eu não sei qual é o seu maior erro. Talvez você pode ser letárgico, talvez você pode ser agitado, eu não sei. Moisés, ele era impulsivo, tomava decisões baseadas na sua impulsividade. Para ele era 880. E a Bíblia fala que Deus teve que transformar, Deus teve que trabalhar na vida de Moisés, transformá-lo no homem mais manso da terra. Porque senão Moisés não ia dar conta da sua tarefa. E por causa dessa impulsividade, desse erro que ele cometeu, ele, apesar de ele ser aquele projeto do Senhor, ele fugiu para o deserto. E quando Moisés foi levado para o deserto, ele fugiu para o deserto, que não era plano de Deus, ele ir para o deserto, não foi Deus que o enviou para o deserto, não foi a situação ali do Egito que o levou para o deserto, mas foi o erro que ele cometeu que o levou para o deserto, e ele passou muito tempo lá no deserto. E aquilo foi uma perda de tempo, né? Ele parou para pensar, ele não parou para pensar, ele tomou essa decisão sem pensar. E você sabe que uma pessoa, quando ela quer acertar na vida, ela tem que tomar decisões certas, porque senão o seu projeto fica para trás. E Moisés fez isso, ele atrasou o projeto, porque enquanto ele estava lá no deserto, o povo estava sofrendo nas mãos dos egípcios. Pessoas estavam morrendo, padecendo, morrendo de fome, de cansaço, de exaustão. As pessoas estavam sofrendo, enquanto Moisés estava lá no deserto, fazendo o que no deserto? Parado por causa de um erro que ele havia cometido. Amado, muitas vezes nós cometemos erros na nossa vida. E uma coisa que aconteceu com Moisés e que acontece comigo e acontece com você é a gente permitir que o erro nos pare, nos impede de prosseguir. Porque Deus tem projeto, Deus chamou você para uma grande obra, Deus chamou você para um grande trabalho, Deus chamou você para fazer uma grande obra, Deus escolheu você para fazer uma obra, um trabalho na terra. Você nasceu com esse propósito de fazer algo para o Senhor, mas aprenda uma coisa, é impossível você separar o seu fracasso do seu sucesso. É impossível a gente separar o fracasso do sucesso. Isso é uma coisa completamente impossível. Moisés foi ancorar lá no deserto por vários anos ele passou lá. Por quê? Por causa de um erro que ele cometeu no passado. Ele colocou a sua âncora lá no deserto e isto não podia acontecer. Porque enquanto ele estava ancorado no deserto, o povo estava sofrendo. Porque você só tem sucesso na tua vida quando você toma decisões certas. Quando você acerta nas suas decisões, aí você então começa a ter sucesso. Mas o fracasso, ele vai crescer junto, porque você só cresce na sua vida, você só aprende grandes coisas quando você aprende com seus erros. Porque, irmãos, é impossível a gente não errar. É impossível você não errar nessa vida. Mas o que você tem que fazer é aprender com seus erros e não permitir que ele ancore a sua vida lá no deserto, onde você está fazendo completamente coisa
errada, fora do propósito estabelecido por Deus. E isso também aconteceu com Moisés. Isso aconteceu com ele. Moisés não tirou lições. Ele não tirou lições dos seus erros. Ele pura e simplesmente foi parar lá em Midian. E olha o que ele fez. Quando ele parou em Midian, ele casou com uma mulher que não era israelita. Ele teve filhos. Ele foi se transformar num pastor de ovelhas. Ele pura e simplesmente perdeu toda a visão, todo o projeto, tudo que ele havia aprendido. Ele deixou tudo para trás e começou a fazer o que não era o propósito de Deus para a vida dele. Apacentar ovelhas, cuidar de cabras e casar-se com uma mulher que não era hebreia e adquirir filhos. O que Deus havia planejado para Moisés é que ele fosse instruído, estruturado para trazer o povo até a terra prometida. Mas, irmãos, existe uma coisa que eu aprendi, e eu aprendo muito com tudo isso. O erro que Moisés cometeu fez com que ele esquecesse tudo aquilo que ele havia aprendido lá no Egito. Todo aquele grande, vasto investimento que foi feito na vida dele, Moisés mudou completamente quando ele passou aquele tempo lá no deserto. Muitos anos. E quando o Senhor vai até o deserto e traz de volta, dá uma ordem para o deserto, para que o deserto entregue o seu projeto, Moisés disse para Deus o seguinte: eu não sei falar, eu não sou eloquente, eu sou pesado de língua. Olha para você ver, toda a mentalidade de Moisés foi transformada, porque ele estava no lugar errado, na hora errada e trabalhando na obra errada. E durante todo esse tempo ele perdeu tudo. Ele havia ancorado a sua âncora no deserto. E Deus não queria que isso acontecesse. Mas a palavra do Senhor nos fala uma coisa incrível, que o deserto tinha que devolver o projeto que estava lá. Chama-se Moisés. E quando Deus entra na vida de Moisés, e quando Deus se revela a Moisés, Deus não jogou na cara de Moisés aquilo que ele havia feito, o seu erro que ele havia cometido lá atrás. Deus não fez nada disso. Deus não trouxe à tona aquilo que ele havia feito. Deus pura e simplesmente quebrou aquela âncora e libertou Moisés, trouxe Moisés de volta para fazer aquilo que ele foi usado, ou seja, escolhido para fazer, que era libertar o povo de Deus. Amados, é uma coisa interessante. Tudo que a gente pode fazer, as pessoas têm o hábito de ficar apontando o dedo para os seus erros, para os seus fracassos. Deus nunca faz isso. Se você estiver ancorado no deserto, pode ter certeza que o deserto vai ter que te devolver para as mãos do Senhor. E quando isso acontecer, o próprio Senhor vai quebrar a âncora e libertar você e colocar você dentro do projeto que Ele estabeleceu para você. Por quê? Porque Deus não trouxe você à vida para que você fizesse o que você está fazendo. Ele quebra toda essa âncora, toda essa corrente que aprisionou você dentro desse lugar, nesse estágio, e traz você de volta. Ele fez isso comigo. Ele fez isso com muitas pessoas. Muitos de vocês que são pregadores da palavra de Deus hoje, vocês estavam no lugar errado, trabalhando na área errada, e Deus foi lá e quebrou aquela âncora, rebentou aquelas correntes e trouxe você para dentro do projeto de Deus. E hoje você é um ministrador da palavra do Senhor. Deus fez isso comigo. Se eu estou aqui hoje, é porque o Senhor me tirou do deserto, quebrou a minha âncora onde eu estava estacionado e fez com que o ministério começasse a se expandir. E hoje, através desses vídeos, através dessas gravações, estamos chegando muito mais longe do que se pode imaginar. Por quê? Porque somos projetos de Deus. Não importa o que você cometeu no passado, não importa os erros que você cometeu no passado, Deus ainda tem você como o seu projeto primordial. E Ele vai quebrar essa âncora que está na tua vida e te trazer de volta para o altar, para a casa dele, para a obra dele, para o trabalho dele, e você nunca mais será o mesmo.
Deus ama você, meu amado. Deus te ama. E Deus ama você. E Ele nunca vai jogar no teu rosto, nunca vai jogar na tua cara o erro que você cometeu lá atrás. Mas é para que você aprenda com seus erros e não cometa mais isso. Que tudo aquilo que você fez de errado no passado, que isso sirva de lição para você. Que isso sirva de aprendizado. Que isso sirva de uma escola para você. E que isso levante você e faça você um novo homem, uma nova mulher. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e que essa reflexão sirva para você, te fortalecendo, te ajudando, te dando muita força, muita garra, para que você volte para os caminhos de Deus, para o projeto de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe, te guarde, resplandeça o seu rosto sobre você e te dê muita paz. Amém? Até o próximo vídeo, se Deus quiser.